convidado de hoje é uma pessoa que eu admiro muito, toda a família. Eu ouço falar da história da família dele e acompanhei alguma coisa desde que eu nasci. Olha que loucura, Moisés Sabá. Tudo bem, querido? Tudo bem, Norminha. É um prazer ter você aqui. E a gente vai contar um pouco da história de uma das famílias mais conhecidas da cidade de Manaus e que fizeram história aqui nessa nossa região. O teu pai. Vamos falar dele um pouquinho? É com muita alegria que eu estou aqui, Norma, agradecendo ao convite que você e Roberto fizeram, porque entendo que você está fazendo um trabalho muito grande quando você vai buscar a história de pessoas que marcaram a história do Amazonas. E, em particular, eu quero dizer que todo povo que não tem história é povo que não tem memória. E você está, com esse seu programa, resgatando a história do Amazonas. É verdade. Não é? De uma maneira informal, de uma maneira legal, assim, bem simples, sem grandes pretensões, mas é importante porque, sabe, Moisés, tem muita gente de fora, além dos nossos, das novas gerações não conhecerem, mas os grandes nomes, né, da Amazônia, as pessoas de fora também são loucas para conhecer um pouco da história da cidade e não conhecem. Isso. Então, a gente ouve muito falar do Isaac Benayon Sabá, seu pai. Isso. Que foi um dos grandes e um dos pioneiros da industrialização da Amazônia. Isso. Grandes nomes. Na verdade, eu diria que o papai ele veio depois de dois outros grandes comandantes da indústria no Amazonas, que foi primeiro Miranda Correia, seguindo a ordem cronológica, e depois a família que você tão bem representa, a família que tem uma história indelével, deixou uma marca indelével na história do Amazonas, pelas inúmeras realizações que toda a família fez, a família J.G. Araújo. É verdade. Olha, eu lendo um livro do Samuel Benchimol, que é fantástico, eu li um pouquinho para saber quem foi o doutor Isaac. Eu me lembro da figura dele perfeitamente, lembro da tua mãe, lembro da família, e me lembro muito, já contei aqui várias vezes, que o Máriozinho tinha um carro, teu irmão Máriozinho Sabá, Isso. em um Interlagos sem capota, e que tinha uma espécie de uma vitrola naquela época embutida. Exatamente. Então a gente saía, eu ia de enxerida, ele pegava Marli Atum e outras pessoas, e eu ia de enxerida passear até a Ponta Negra, e ele colocava um discozinho bem pequenininho, aquilo para mim era um sonho. Colocava ali, aí a gente ficava ouvindo música, aquele ventinho batendo no rosto, e até a Ponta Negra e voltava passeando. Era bárbaro isso. Então, me lembro... Era a tecnologia da época. Exato. E as boas pessoas da época. Com certeza. Entre elas você se inclui seguramente. Moisés, o teu pai, eu li um pouco, ele veio para cá, para Manaus, vocês são de Belém, família de Belém. Paraense de Cametá. Cametá, interior do estado do Pará. Ele veio aos 15 anos com vários irmãos, isso, com os familiares, para o casamento da irmã mais velha, Cotinha, que morava aqui? Era isso? Exatamente. E aqui ficaram. Né? E desse tempo, eu acho que cabe registrar alguns fatos que aconteceram e que ele mencionava, que naquela época, logo depois da debacle da borracha, havia uma situação de aluguel inverso, ou seja, o inquilino recebia dinheiro do proprietário da residência para habitar a residência e conservá-la. Então, ele veio, ele e a família dele, família do meu avô, vieram para ficar numa casa ali na rua Joaquim Nabuco, quase esquina com a 7 de setembro. E ficaram durante muitos anos nessa condição. E aí ele arranjou, era uma época difícil, eu li também no livro, que era uma época, Manaus estava assim, não tinha emprego, era a debacle mesmo da borracha, a situação dos funcionários públicos para receber seus salários era outro desastre. E ele começou como é que a gente chama a palavra?
pracista. Isso. O que era um pracista, Moisés? É que ele fez uma sociedade com meu tio Jacó, e então o tio Jacó era uma pessoa que escrevia muito bem, e era um leitor assíduo da Bíblia, então era uma pessoa muito erudita, e ele se encarregava de fazer as cartas, escrever os telegramas, que na época era o meio de comunicação. E o papai, que era uma pessoa mais afável, uma pessoa mais comunicativa, humana, ele se encarregava de vender. Ia para a rua como pracista. E vendeu muitas vezes para a firma JG Araújo. E vendia o quê? Ele vendia várias, principalmente tecidos, fósforos, vendia, enfim, tudo aquilo que as grandes casas de aviamento do interior, naquele tempo, precisavam. Mas já era uma espécie de representante ou não? De representação? Era uma representação, a empresa era de uma representação, sim. E principalmente alguns tecidos de foi fábricas. Foi assim que ele começou? Aí foi que ele começou. Muito ágil, né? Muito rápido, diz que era um escândalo ele. Ele era uma pessoa de pensamento e de ação muito rápida, né? E ele sempre foi um visionário, ele sempre estava enxergando na frente. Algumas pessoas diziam que isso era próprio do horóscopo dele, porque ele era de Aquário. Era visionário. Aquário diz que é visionário. É uma pessoa à frente do seu tempo. Todo mundo fala isso. Era assim que ele era mesmo. E ele chegou aqui com 15 anos, casou com quantos anos? Ele casou no ano 42 com a minha mãe, eu nasci em 44, e ele casou, portanto, quando ele tinha 35 anos. Teve quantos filhos? 4 filhos, na verdade, nós teve mais uma irmã que faleceu, foi uma irmã temporã, filha temporã dele, que faleceu com menos de 1 ano de idade. Mas os filhos mais velhos, eram 4 filhos, sou eu, o Alberto, o Mário e a Esther. Que estamos todos vivos. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso, com saúde. Como era o nome da tua mãe? Irene. Dona Irene, me lembro muito bem dela. Ela era amazonense? A mamãe era amazonense de Parintins. Quando ele casou, ele já estava bem de vida, já estava começando? Como é que ele deu a guinada? Ele já estava bem de vida, porque quando ele casou, ele já tinha a casa dele ali na rua Monsenhor Coutinho, que ele comprou em 1942. Linda a casa. Era um sonho. Uma casa moderníssima para a época, né? Maravilhosa. Eu me lembro muito bem dessa casa, tranquilamente. A gente tinha vontade de entrar, às vezes. Aí, parecia que estava entrando num palácio. Era bem atrás, bem ao lado, né, do Ideal Clube. Vocês iam para as festas, ouviam o barulho das festas? Ouvíamos e só saíamos para ir ao Ideal, frequentar o Ideal. Andávamos 50 metros. É mesmo, rapidinho. Estava nas festas de tudo, moranguinho e tudo. Tu chegaste a frequentar essas festas? Muito. Eu e minha esposa, a Vânia, olha, eu me lembro... namoramos muito na Boate Moranguinho. Eu me lembro perfeitamente do namoro do Moisés e da Vânia. Todos lindos. Vocês eram muito bonitões. Toda a família. Isso é gentileza da sua parte. Não, senhor, eram sim. Vânia, linda, 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 cabelinho preto aqui, uma graça. Eu me lembro benzinho, muito bem. Mas vamos voltar para o doutor Isaac. Continua linda e maravilhosa. Continua linda e maravilhosa, eu concordo com você. Isso. Bom, vamos voltar lá para o doutor Isaac. Aí ele, como frentista, pracista, não é frentista? Ele começou a identificar algumas oportunidades no comércio exterior. Que naquela época o comércio exterior do Amazonas era todo dominado por firmas inglesas, alemãs e também, sobretudo, pela firma JG Araújo. Que época era essa, hein? Nós estamos falando em 22, em 30, não, em 40? mais do que isso já. Nós estamos falando aí entre os anos 35 e os anos 40, 42, quando começou a guerra, né?
Então, durante a guerra, havia dificuldade de fornecer borracha para os aviões das forças aliadas, porque os japoneses tomaram toda a produção de borracha no Extremo Oriente. E aí, então, surgiu uma grande oportunidade que ele aproveitou, que ele nunca foi seringalista, mas ele tinha usinas de lavagem de borracha e então exportava muita borracha, lavava, processava, exportava borracha. Assim como começou naquela época também a exportar castanhas, exportar óleos essenciais, pau-rosa, e foi dessa época essa atividade. Aí no ano 47, depois de terminar a guerra, ele começou então os negócios de petróleo. Pois é, como é que começou a refinaria? A refinaria começou porque algumas pessoas conhecidas dele descobriram petróleo na Amazônia peruana, mais precisamente na região de Pucallpa, em Águas Calientes, no Peru. E esse petróleo era todo, não tinha como ser levado para a costa, porque tinha a barreira natural da Cordilheira dos Andes. Nesse caso, essas pessoas fizeram uma pequena refinaria na cidade de Iquitos e começaram então a vender os produtos que ele representava aqui, chamado Ganso Azul. Que isso? Gasolina, querosene, óleo diesel, tudo enlatado, chamado Ganso Azul. Olha que espetáculo. Na época só tinha a Esso, que trabalhava com o querosene jacaré e até Chaco, que já era muito forte naquela época. Bom, então, em seguida, ele conseguiu do presidente Getúlio Vargas a autorização para fazer a permissão para fazer uma refinaria na Amazônia brasileira. Aí houve alguns fatos importantes que convém relembrar, que era de inteira segurança nacional ter uma refinaria mediterrânea no interior da Amazônia, porque até então todo o petróleo transportado vinha pela costa brasileira. Olha. E durante a Segunda Guerra, alguns navios, inclusive petroleiros, que serviam a Amazônia, foram afundados na costa do Brasil. Então a refinaria começou, só que não tinha demanda para os produtos da refinaria. Então ele começou a exportar produtos até Cabedelo, na Paraíba, Porto de Cabedelo, depois veio até Fortaleza e assim foi subindo. E hoje a refinaria, mesmo com a expansão, ela é incapaz até de suprir apenas o consumo da Amazônia Ocidental. Fantástico. A gente vê até hoje petróleo de Sabá, né? Isso. Como? Isso. Essa atividade que foi iniciada no ano 47, de uma distribuidora, ele passou a se chamar Ibê-Sabá Departamento de Petróleo, e no ano 71 foi feita uma junção de esforços e recursos da família, do papai em particular, da empresa Ibê-Sabá, com a Shell do Brasil. E até hoje essa sociedade, que tem exatamente 39 anos, permanece distribuindo derivados de petróleo em toda a Amazônia brasileira. Depois ele vai contar como é que foi essa história da refinaria, porque acabou, né? Não tem mais uma refinaria particular no Brasil, e ele foi perseguido. Na verdade, em 1971, ele foi, eu diria que forçado, para usar uma expressão... forçado. Uma expressão, vamos dizer, tolerante, a vender o controle da refinaria. Porque Mas só um minutinho, a gente volta já já, o Moisés vai contar direitinho essa história, não sai daí não. Estamos aqui numa conversa deliciosa sobre a história do Amazonas. É bom, a gente aprende muito, valoriza mais as pessoas, os grandes nomes. E o Moisés aqui, o Moisés Sabá, está nos contando uma história linda do pai dele, da família dele.
Paraste aonde, Moisés? Vamos continuar porque estava bom. Parei exatamente que quando houve a junção de esforços e recursos entre a empresa Ibê-Sabá e a Shell do Brasil, essa nova empresa tomou o nome de Petróleo Sabá, que é responsável pela distribuição em toda a área geográfica da Amazônia brasileira, que representa cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, essa companhia opera do Piauí ao Acre. Então, essa companhia está regularmente distribuindo derivados de petróleo em toda essa região. Ok, mas então vamos voltar lá para a refinaria. Isso. Quando foi que ele foi pressionado de alguma forma, de certa forma? Quando a refinaria foi feita, originalmente, ela produzia 5 mil barris. Ela tinha permissão para produzir, ela era uma permissionária, e ela tinha permissão para produzir 5 mil barris por dia. Acontece que, da época que ela começou a funcionar, janeiro de 1967, até a essa época, o início dos anos 70, havia eu diria que um crescimento explosivo da demanda de derivados de petróleo na Amazônia brasileira. Então, ele foi intimado, na época era uma palavra muito comum, ele foi intimado a vender a refinaria. E ele sofreu, então, 2 tipos de pressão que foram muito fortes e que marcaram muito a consciência dele. A primeira foi através do fisco, o famoso GIFES daquela época, o Grupo Intensivo de Fiscalização Especial do Ministério da Fazenda, fez uma fiscalização profunda nos livros da antiga Companhia de Petróleo da Amazônia, a Copan, que era a companhia proprietária da refinaria de Manaus. Nesse caso, depois de intensivas fiscalizações e autos de infração absolutamente inconsistentes, que todos os autos foram derrubados nos conselhos de contribuintes, né? Então surgiu um outro tipo de apelo, que era o apelo emocional. Como ele era considerado, na época, um patriota, por ter feito a refinaria, o seu trabalho aqui na Amazônia, foi alegado para ele que, como a refinaria não podia crescer, porque ela estava limitada aos 5 mil barris originais e depois 2 mil barris excedente da capacidade ociosa que ela tinha, se a refinaria não fosse vendida, a Petrobras faria uma nova refinaria no Amapá. Era essa a ideia aí em meados dos anos 70. Como é que ele 71. ficou? Porque Bom, ele ficou muito abalado quando forte. foi dito para ele, foi perguntado a ele se, pelo então general Ernesto Geisel, que era presidente da Petrobras, se ele não mandaria um filho para a guerra. E ele disse certamente. Então, se o senhor manda um filho para a guerra, o senhor acaba com a refinaria. O senhor tem que entender que o senhor não pode prejudicar o desenvolvimento da região. E então, ele, para que a refinaria de Manaus pudesse manter a hegemonia da produção de petróleo na Amazônia, foi então cedido o controle. Tá aí, a gente aprendeu agora muitíssimo. Agora, outra coisa muito curiosa da vida dele é o bairro da Compensa, que tem hoje o nome de Compensa. Vamos contar um pouco essa história? Como é que ele chegou lá? No fim dos anos 50, início dos anos 60, ele idealizou uma fábrica de compensados e laminados de madeira, para usar as chamadas madeiras moles das várzeas dos rios do Amazonas, da bacia amazônica. E então ele começou essa fábrica, e essa fábrica foi feita num lugar adiante, depois do bairro de São Raimundo,
é próximo à estação do antigo bombeamento. E por causa dessa fábrica, esse bairro tomou o nome de Compensa. E hoje existe Compensa 1, 2 e 3. Já é uma super compensa. Porque é engraçado, porque a gente fica vendo os nomes e não sabe a história. Né? Eu jamais imaginei que o bairro da Compensa vem daí. Exatamente. Porque era compensa, madeira compensado, era isso? Era, exatamente. Madeiras compensadas da Amazônia. E em 1996, essa empresa foi vendida para um grupo chinês. Novamente, porque ele não se sentia mais confortável em atuar num segmento que estava, o segmento de indústria extrativa, florestal, que estava sendo muito, eu diria que... visado pelas autoridades, tanto estaduais quanto federais, e as exigências da legislação ambiental, elas eram muito difíceis de serem atingidas. Então, ele vendeu o negócio para os chineses, e aquela época que a cidade de Manaus tinha várias fábricas de compensado, hoje não tem mais nenhuma. Foram todas desativadas, as de Manaus e as de Itacoatiara. Menino, que coisa. Ele morreu com quantos anos, Moisés? Morreu com 89 anos por insuficiência respiratória. Nossa, e em que ano? 1996. Viveu, chegou até pertinho, né? Exatamente. Como que ele via Manaus e o crescimento, Zona Franca? Ele teve uma participação muito importante, que nem hoje muito lembrada, mas ele teve uma participação muito importante em todo o processo da Zona Franca de Manaus. Inicialmente, no ano 57, quando havia o deputado Pereira da Silva, conseguiu passar na administração Juscelino Kubitschek, ele conseguiu Pereirinha, conseguiu aprovar no Congresso Nacional uma lei que criava a Zona Franca de Manaus. Essa lei nunca foi, que é de 1957, nunca foi materializada por causa dos entraves burocráticos que foram criados. Em 1964, quando o presidente Castelo Branco assumiu a presidência do Brasil e tinha o ministro Roberto de Oliveira Campos como ministro do Planejamento, o secretário particular do ministro Roberto Campos era o amazonense Arthur Soares Amorim, que tinha sido companheiro do papai na construção da refinaria e que, como papai, era também um entusiasta para a região, da Zona Franca de Manaus. Neste caso, em fevereiro de 1967, foi feito o Decreto-Lei 288, o 287, acho que é 287, que reformulou a Zona Franca de Manaus. Neste episódio, o papai, junto com outros empresários locais, tiveram uma participação expressiva, inclusive na redação do documento. Eu me recordo perfeitamente que no dia 26 ou 27 de fevereiro, o telefone do Ministério do Planejamento ficou ligado para casa durante 6 horas ininterruptas, porque artigo por artigo foi lido e repisado da Zona Franca de Manaus. Olha só. Da legislação, o decreto-lei que criou, que modificou e deu nova vida à Zona Franca de Manaus, que é isso que aí está hoje, para todos verem. Um espetáculo, é bom participar da história, né? Dá um orgulho. É impressionante, porque a gente que nasceu aqui, tu nasceste aqui, né, Moisés? Sim, todos nascemos aqui. Todos nasceram, a família toda nasceu aqui. A gente viu essa cidade se desenvolver em muito pouco tempo, né? Foi muito rápido. Manaus cresce a olhos vistos. A gente é de uma época de um carro, passava o carro, a gente lia a placa do carro, já sabia de que família era.
né? Exatamente. E não tem tanto tempo atrás. Aí você participar de toda essa evolução dá um orgulho muito grande. É verdade. Muito interessante. Eu não sei se eu peço as fotos. Posso pedir as fotos? Ainda não? Eu estou doida para mostrar algumas coisas. A figura do Dr. Isaac, que ele era assim, bem pequenininho, mas danadinho. É a figura que eu tenho dele. Muito ágil por tudo que a gente leu dele e muito visionário, como você diz. Ele expandiu os negócios em em outros segmentos? Também ele participava em atividades em toda a Amazônia brasileira. Ele era judeu, muito... né? Vamos falar judeu. Ele... Né? Ele não era judeu? Somos. Todos judeus. Somos de religião judaica, né? Porque os judeus têm um outro tipo de... Eu acho o povo judeu um povo realmente muito especial. Escolhidos. Muito obrigado. E danados, né? Assim, no sentido... Pessoas que sofreram e que têm uma visão de mundo, sei lá, de uma forma diferente, eu acho. Perfeitamente. Não Nós é? temos a mesma ideia e na luta pela sobrevivência, geralmente são pessoas muito criativas. Exatamente. Tanto na parte dos negócios, como nas artes, na literatura, nas medicinas, enfim, na medicina e em outros ramos de atividades. Mas nada mais é do que pessoas determinadas a vencerem. Eu acho. Não, e essa coisa o sofrimento ensina, né? É verdade. E o sofrimento de um povo, eu acho que ensina muito mais do que um sofrimento individual. É o sofrimento de um povo. Se você vê nos Estados Unidos, em Nova York, a maioria dos cineastas, dos joalheiros, tudo é judeu. Eles dominaram pela competência e por tudo isso. Mas sim, então... E ele então expandiu negócios, por exemplo, na distribuição de derivados de petróleo, foi do Maranhão, ele foi pioneiro, onde hoje é o porto do Itaqui, o porto Ponta da Madeira. Ele foi para fora também. Foi para fora. E lá ele fez o primeiro anel flutuante para desembarque de derivados de petróleo no porto do Itaqui. E hoje o porto do Itaqui é o porto mais importante brasileiro e é o único porto capaz de trazer navios de até 300 mil toneladas. Olha. Já tinha visão de fazer isso lá no Maranhão. Fez no Pará também distribuição de petróleo, não só em Belém, como em Santarém, Itaituba. Tinha uma fábrica de pólvora na cidade de Belém, na periferia de Belém. Tinha uma fábrica de embalagens, também na periferia de Belém. Mas aqui em Manaus, ele foi também o pioneiro da indústria de preservativo. Essa é uma história muito interessante, porque ele tinha um contrato com a Johnson & Johnson de fornecer os preservativos. Desenvolveu tecnologia e, na época, ele desenvolvia os preservativos. Mas depois, por razões religiosas, uma pressão muito forte, os preservativos foram retirados de circulação. Porque era um meio, era um contraceptivo, um meio de dificultar o crescimento populacional. Mas na época eu me recordo bem da fábrica de camisinha de Vênus. Eu não conseguia entender muito o que era, mas eu era pequeno, mas me lembro disso. Mas o nome levava às alturas. Olha, eu estou numa conversa ótima, volto já. Não sai daí. Voltamos. Eu estou aqui com Moisés Sabá e a gente está sabendo um pouquinho da história do Dr. Isaac Sabá, que foi um dos grandes nomes da Amazônia. E eu queria pedir fotos, porque aí a gente ilustra um pouco essa conversa, mostra o Dr. Isaac. Vamos ver? Sula. Olha, porque são fotos de jornal, de arquivo, né, Moisés? Isso. Aí alguma coisa mostrando o Teatro Amazonas, nosso monumento mais importante, a Amazônia. Aí nós estamos vendo a Amazônia como um todo. É de alguma revista, eu acho.
Olha Manaus aqui, o trilho do trem, que lindo, gente. São artigos. O que é isso aqui? Ali é cacau e entendo que seja castanhas também. Né? É. Tem uma história da castanha, que parece que teve... É da castanha? Conta essa história para a gente. Que teve, ele aproveitou uma oportunidade. Conta aí. Isso também eu ouvi. Está na lenda, está na lenda. Também, na época, o que aconteceu foi o seguinte, ele comprou uma determinada quantidade de castanha. Primeiro, vários exportadores ofereceram o mesmo lote de castanha. E então dava a impressão de que a quantidade era muito grande, mas não era. Era uma só sendo oferecida por meia dúzia de exportadores. Ele então, quando percebeu isso, ele comprou esse lote e aí então depois ele pôde vender em condições vantajosas, porque na verdade era um lote só e não 6, como parecia ser. Olha só, tá vendo? Vamos às fotos. Olha aí, doutor É isso aí, Isaac. o papai sentado na casa que ele reconstruiu. A primeira casa foi de 1942, onde eu nasci, e no ano de 1960 ele reconstruiu. Mas no mesmo lugar? No mesmo lugar. Por que reconstruiu? Porque aquela primeira casa foi derrubada e ele construiu uma outra casa de acordo com o desejo dele, o que ele chamava que era uma casa amazônica. Legal. Vamos lá. Ele era amoroso como pai? Muitíssimo, muitíssimo. Pai, amigo, olha que foto companheiro. Essa imagem, ela me faz lembrar, eu estava nessa cerimônia, essa pessoa que está à esquerda é o ministro, na época, o ministro do Trabalho, o senador Jarbas Passarinho. E ele, então, quando condecorou o papai nesta tarde, com a ordem dos Cavaleiros do Mérito do Trabalho, ele colocou essa medalha e disse ao papai, olha, as mulheres você precisa, para conquistá-las, precisa presentes, automóveis de luxo, joias, casas, apartamentos, dinheiro no banco. Os homens é muito fácil, porque você conquista com medalhinhas. Bacana, é isso mesmo, né? Vamos ver mais. Essa fotografia. Olha, essa fotografia era sempre um lema estava muito presente no seu cotidiano. Ele sempre me dizia que o melhor negócio dele era confiar na Amazônia. Que bacana, né? Você vê? Todos eram de garra. Vamos mais. Ó. Isso aí olha o Moisés lá atrás. Logo que eu me casei, né? Eu sou casado com a Vânia, nós temos 3 filhos. É verdade. Jéssica, Débora e Isaac. Todos e temos lindos. 5 netos. Todo mundo lindo. Moisésinho, Iosef, Gabriel, Rafael e Samuel. Todos meninos. Todos meninos, né, menino? Todos. Quando vier a primeira mulher, Nossa Senhora. Isso era o papai no antigo escritório dele. Essa fotografia dos anos 50. Onde era o escritório Ficava dele? na rua Guilherme Moreira, 235. Lá no centro. Na esquina com a rua Quintino Bocaiúva. Legal. Vamos, gente. Sula Miranda. Indústria de café solúvel, engasga de novo. Ele também tinha café? Porque quando... Não, é que a indústria de café solúvel, ela prejudicou muito a venda de sacaria de juta. Ah, tá. E essa reportagem... porque tem a história da juta, que a gente nem E aí falou essa ainda. reportagem é sobre isso. Vamos lá. Ele com quem? Quem será? Eu também não lembro. Não consigo identificar. Vamos passar, mas tá... Garcia? Chiquinho Garcia? Diz o Roberto que é o Chiquinho Garcia, não sei não. Vamos lá. Você, né, Moisés? Exatamente. Moisés e doutor Isaac. Essa aí é histórica. Isso foi no dia 5 de setembro de 1956, quando, antes de inaugurar oficialmente a refinaria, que foi no dia 3 de janeiro de 57, o papai abriu a válvula que permitiu o primeiro bombeamento
do porto da refinaria para o início aqui, a das primeira operações. Essa fotografia do lado esquerdo é ele recebendo o título de cidadão benemérito de Manaus, da Câmara Municipal. Ele, na verdade, tinha o título de cidadão benemérito de Manaus, de cidadão do Amazonas, e tinha também a ordem do mérito do trabalho, títulos que muito o honraram. Legal. Vocês guardam essas? Perfeitamente. Legal. Todos guardados. Vamos lá. Dá pra, Esse foi o dia da inauguração da refinaria. Ao centro está o presidente Kubitschek, o papai está ao lado direito e um pouco atrás está o ex-governador Plínio Coelho. Olha que linda a foto, hein? Que linda. Vamos lá. Fábio Costa Brito. Essa é uma fotografia do então senador Flávio Brito, que foi senador pelo Amazonas. Ok. Esse eu não consigo. E esse é o senhor Antônio de Oliveira Santos. Isso mesmo. Que há muitos anos continua presidente da Confederação Nacional do Comércio. Aí. Olha, uma foto. Sabe o que eu acho, fico orgulhosa? Quer dizer, as novas gerações não conhecem muita história, mas na época ele já era reconhecido, né? Sem dúvida. Isso é muito, muito importante para nós amazonenses, eu acho. Sempre teve o reconhecimento dos empresários, dos grandes nomes daqui também, né? Ele foi também, como reconhecimento empresarial, ele foi o primeiro industrial do ano concedido pela Federação das Indústrias. Vamos passando as fotos, porque... olha, essa é a compensa, essa foto que eu queria mostrar muito. Que daí surgiu o bairro da Compensa. Exatamente. E essa era a fábrica de compensados e laminados, do lado direito, e à esquerda era uma serraria. E esse era o depósito de estocagem de madeira. Fantástico. Tem mais algum? E essa foto? Não, isso é um símbolo de uma revista, de uma empresa que vendeu a tecnologia para a refinaria, que é uma tecnologia de processamento de fluido catalítico, que foi a primeira do Brasil. Esse é o presidente Juscelino cortando a fita inaugural da refinaria. Bacana. E ao lado direito dele está o saudoso Arthur Amorim. Ah, tá. Amazonense ilustre. Ok, vamos... ele aqui já mais velho. Né? Isso. E aí a capa de uma revista, a Amazônia não pode acabar. Menina, eu ouço essa frase há muitos anos, né? Que coisa, impressionante. Acabaram as fotos? Está aí a imagem do Dr. Isaac Sabá, olha aí. Também a fábrica, o porto da Compensa. Menino, não tinha nada, 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 nada. Isso é um retrato de um torno laminando madeira na Compensa. Legal. Isso é um retrato da fiação e tecelagem de juta, que funcionou muitos anos no bairro de Educandos, onde hoje é um supermercado DB. O imóvel. Isso é uma revista americana que fez uma homenagem a ele. Ele também esteve na revista Time, foi capa da revista Visão e também na revista Paris Mate. Fantástico. Olha, eu acho que a gente conseguiu saber um pouquinho da história do Dr. Isaac Sabá, através de um filho, do Moisés Sabá. Eu quero agradecer muitíssimo. Quero saber se você tem mais alguma coisa a dizer para nós. Eu queria só registrar mais uma vez o agradecimento pela sua iniciativa. As pessoas que estão nos ouvindo, os telespectadores, pela paciência que estão tendo. E sempre lembrar, não é? Um lema que ele tinha, ele dizia duas coisas, eu quero e eu acredito. Adorei! Eu também quero e acredito. Muito obrigada, Moisés, Vânia, que está aqui conosco. Obrigada.
Boa noite, até a próxima. Obrigada, Moisés.